Como criar conteúdo que gere resultado. Então aqui eu vou passar algumas dicas para vocês, para profissionais que querem utilizar as redes sociais no intuito de gerar resultados. Não é para aquele que quer engajamento. Bom, então a primeira dica, que com certeza vocês já escutaram ali navegando nas redes sociais, no perfil de profissionais de marketing digital, que é o seguinte: você tem que conhecer sobre o público que você quer vender seu produto, serviço ou solução. E isso se aplica não só, gente, falando sobre conteúdo, marketing digital, negócios. Então é super importante a gente conhecer a nossa audiência, o público que a gente quer se relacionar. Se a gente não entende quais são os interesses dele relacionados ao nosso tema, quais são as suas dúvidas, quais são os seus desafios, né? Aquilo que ele quer saber, o que ele considera relevante, as suas objeções. Se a gente não mapeia tudo isso, como que a gente vai criar conteúdo no intuito de gerar atenção, fazer com que esse público pare ali o tempo dele para prestar atenção naquilo que a gente quer falar, no intuito de reter esse público ali no nosso perfil para ele nos acompanhar. Poxa, eu gostei dessa profissional aqui, vou passar a seguir e vou acompanhar aqui o conteúdo. Em outro momento, essa pessoa vai querer ver os nossos conteúdos para poder ali acompanhar e entender aquilo que a gente está falando. Então é super importante, isso tem que chamar a atenção dele, isso tem que ser do interesse dessa pessoa. Bom, então é super importante a gente entender quais são os interesses, os desafios, quais são as dúvidas, as objeções, e a partir do mapeamento dessas informações, a gente vai conseguir criar um conteúdo relevante para essas pessoas, no intuito de chamar atenção, no intuito de gerar interesse, reter esse público no nosso perfil e direcionar ele para um próximo passo, passando credibilidade, confiança, autoridade, e a partir daí o nosso conteúdo vão fazer esse link e fazer com que esse público queira ali nos acompanhar. Bom, e aí você vai falar: Juliane, tudo bem, eu entendi, então é a base de toda a estratégia, e apesar de ser a base de toda a estratégia, poucas pessoas, né, poucos profissionais que utilizam as redes sociais para o seu tempo para poder fazer essa análise. Mas aqui, né, o ponto principal é isso. Bom, e já em segundo momento, o que a gente vai fazer? Aí você vai falar: Juliane, eu entendi, mas como é que eu vou conhecer sobre o interesse da minha audiência? E aí você pode pesquisar com os próprios clientes que você atende, porque ele faz parte desse seu público, né, que você quer se relacionar, vender seu produto, serviço ou solução. Para isso você pode utilizar uma ferramenta do Google chamada Google Formulário. Você vai fazer ali um questionário e enviar o link para essa sua audiência, para clientes que você já atende. E através disso você vai obter um conjunto de informações que vão te ajudar a direcionar suas estratégias. Uma outra forma é você também utilizar ferramentas. Através dessas ferramentas, existem várias, existem ferramentas pagas, algumas que a gente pode utilizar de forma limitada, mas de graça, e uma delas é chamada Answer the Public. O que acontece? Então, através dessas ferramentas, a gente pode pesquisar, ao utilizar palavras-chave relacionadas ao nosso tema, aquilo que as pessoas buscam, né, tem interesse, dúvidas na internet em relação ao tema que a gente quer estudar. Então é super interessante, ela vai nos trazer informações para a gente entender o que as pessoas buscam na internet relacionado ao nosso tema. E a gente pode trazer isso para o nosso processo e criar conteúdo relevante, baseado no interesse da nossa audiência, desse público, e não naquilo que a gente acha que ele se interessa. Então é super relevante também a gente utilizar essas ferramentas que estão aí, são de graça, uma delas é essa que eu falei. Uma outra forma da gente buscar essas informações é mapeando os perfis dos concorrentes, que vendem para um público semelhante como o nosso. E a gente pode olhar ali os comentários e identificar um conjunto de dúvidas, questionamentos, objeções e trazer isso para o nosso processo para a gente criar conteúdo relevante e, inclusive, nos ajudar a direcionar nossas estratégias. Então, a ideia aqui é a gente buscar numa fonte, como por exemplo os concorrentes, para trazer essas informações e direcionar as nossas. Então, a ideia aqui não é copiar o concorrente, mas sim como fonte de informação. E por último, não menos importante, a gente tem que saber que a gente vai criar conteúdo para cada uma das etapas. Seja no momento que a gente quer chamar a atenção do nosso público para nos acompanhar nas redes sociais, no momento que a gente quer reter esse público, trazer um conteúdo mais denso, mais aprofundado, quebrar objeções, até o momento da conversão. Então, para cada uma dessas etapas, a gente tem um objetivo específico e a gente tem que produzir conteúdo para cada um desses objetivos, de modo a nos ajudar a conduzir esse potencial cliente para um próximo passo e que a venda aconteça, que a gente tenha resultados a partir daí.
Bom, então é importante você analisar todos esses pontos que eu falei para que você comece a pensar sobre onde você pode estar errando, aonde você pode melhorar e como criar conteúdo relevante para a sua audiência para que você tenha mais resultados. Bom, então se você tiver alguma dúvida, basta comentar logo aqui embaixo e a gente vai se falando por aqui. Até lá!